Descobri que meu colega trabalhava em 6 empresas ao mesmo tempo e não fazia nada. Você que é novo no canal e gosta de histórias, inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações. Olá pessoal do Reddit, meu nome é João, tenho 23 anos e curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas em uma universidade federal. Sempre fui apaixonado por tecnologia e, desde os primeiros semestres, buscava oportunidades para aplicar na prática o que aprendia em sala de aula. No início do 5º semestre, surgiu a vaga de estágio em uma grande seguradora multinacional e, depois de um processo seletivo com testes técnicos e entrevistas, consegui ser aprovado. Lembro da ansiedade no primeiro dia, entrando no prédio moderno, conhecendo as equipes e percebendo que aquele seria um divisor de águas na minha trajetória profissional. O processo de onboarding foi uma verdadeira imersão no universo da empresa. Passei a primeira semana inteira em uma sala de treinamentos junto com outros novos contratados, onde recebemos apresentações de praticamente todos os setores, desde o time comercial, que explicava como eram captados os clientes, até o jurídico, que detalhava o cuidado com dados e contratos. Havia também sessões conduzidas pelo RH, falando sobre benefícios, cultura organizacional e até sobre o histórico da seguradora no mercado internacional. Cada dia tinha uma agenda intensa, com slides, vídeos institucionais e demonstrações práticas dos sistemas internos. No fim dessa semana, fui oficialmente apresentado ao time de desenvolvimento, era lá o meu estágio. Lembro-me de chegar à área, ainda um pouco perdido, e ser recebido calorosamente pelo gestor e pelos colegas, que me mostraram meu espaço, as ferramentas que eu usaria e me incluíram imediatamente nas conversas de projetos. Foi ali que percebi o tamanho da responsabilidade que tinha pela frente e como aquela experiência poderia moldar minha carreira. O meu time era formado por cerca de 20 pessoas, 10 que trabalhavam presencialmente no escritório comigo e outras 10 que atuavam exclusivamente em home office. Os colegas do presencial eram, em sua maioria, pessoas mais experientes, que já conheciam cada detalhe dos processos e mantinham uma rotina muito regrada, com conversas rápidas no café e uma interação mais direta no dia a dia. Já o grupo remoto tinha um perfil variado, alguns moravam em outras cidades ou estados, outros já estavam acostumados há anos com o formato online e apareciam apenas nas chamadas de vídeo. As reuniões diárias eram quase um ritual, começavam sempre com uma rápida atualização de cada um, onde cada pessoa dizia em poucas frases o que tinha feito no dia anterior e o que planejava fazer no dia. Muitas vezes, o tempo gasto nessas conversas superava o necessário, transformando encontros que deveriam durar 15 minutos em sessões de meia hora ou mais, recheadas de comentários genéricos e, às vezes, sem nenhuma definição prática. Além das reuniões internas, havia as reuniões com clientes externos, que costumavam ser ainda mais longas e formais. Nessas, cada detalhe precisava ser validado, registrado em ata e debatido em profundidade, mesmo que fosse algo simples. O curioso é que, muitas vezes, antes dessas conversas com os clientes, nós fazíamos uma outra reunião interna apenas para definir o que seria dito na reunião principal, e, não raro, depois disso ainda tínhamos mais um encontro para revisar como tinha sido e planejar a próxima. Cheguei a pensar, e até comentar com colegas, que esses clientes externos provavelmente também passavam horas em suas próprias reuniões internas para discutir o que iriam falar na reunião conosco, criando um ciclo interminável de encontros que pouco produziam de fato. Quando comecei a me acostumar com essa rotina interminável de reuniões, comecei a reparar no comportamento das pessoas. Era até engraçado, tinha gente que entrava na chamada, ligava a câmera por 2 minutos, dizia, "Bom dia", e depois sumia. Alguns até colocavam foto de perfil sorrindo ou avatares, para parecer que estavam presentes, mas claramente não estavam. Entre essas pessoas, destaco a Cibele, uma das mais experientes, que está na seguradora desde o final dos anos 80. Ela conhece absolutamente tudo sobre os processos, sistemas e até sobre a história da empresa, e participa ativamente de qualquer projeto ou reunião. Já o Renato, que entrou quase na mesma época, tem um jeito mais discreto, mas carrega uma bagagem impressionante de conhecimento técnico e institucional. Além deles, há outros 3 colegas que trabalham ali há mais de 10 anos, todos com histórias marcantes e um respeito consolidado entre as equipes. Conviver diariamente com profissionais assim, que construíram carreiras sólidas e duradouras, tem alimentado em mim o sonho de ser efetivado na empresa depois que me formar, imaginando que talvez um dia eu também possa olhar para trás e ver uma trajetória tão longa e consistente quanto a deles.
E foi assim que eu comecei a reparar no Carlos, vou chamá-lo assim para não expor o nome real. Ele trabalhava exclusivamente de casa e, diferente de outros remotos que interagiam bastante, ele sempre aparecia de forma pontual, falando pouco e usando sempre um tom calmo. Era um cara simpático, sempre tranquilo, nunca parecia estressado com prazos, e sempre respondia com frases vagas como: estou alinhando com o cliente, ou estou analisando a demanda. Por trabalhar de casa, raramente participava de conversas informais, mas quando falava nas reuniões, parecia conhecer o suficiente para soar convincente. O curioso é que, mesmo nessas reuniões diárias, eu percebia que ninguém nunca cobrava nada muito específico dele. Ele estava sempre, em andamento, com algo, como se vivesse eternamente no meio de um processo que nunca chegava ao fim. A Cibele sempre teve apreço pelo meu trabalho e, por isso, começou a me incluir em reuniões importantes com clientes externos, onde eu poderia aprender mais sobre negociações e integrações complexas. Em um dia que parecia ser como qualquer outro, com a agenda lotada de encontros virtuais, havia uma reunião específica com um banco europeu para discutir, em detalhes técnicos, a integração do nosso sistema com o deles. Eu estava concentrado, acompanhando a troca de informações, quando algo inusitado aconteceu. Entrei na lista de participantes, e para minha surpresa, quem estava lá? Carlos. Sim, o mesmo Carlos do nosso time. No começo achei que poderia ser coincidência, mas, por curiosidade, passei o mouse sobre os mais de 30 nomes na sala virtual, conferindo fotos e cargos. Ao parar no dele, vi claramente, era a mesma foto que ele usava nas reuniões da nossa empresa, mas vinculada a um e-mail corporativo de outra instituição, e o cargo constava apenas como analista. Fiquei estático por alguns segundos, tentando processar aquilo, e imediatamente guardei a informação para mim, sem comentar com ninguém naquele momento. No dia seguinte, tivemos aquela típica reunião para falar sobre a reunião do dia anterior. Repetiram praticamente todos os assuntos já discutidos, passando novamente pelos detalhes técnicos e comerciais, como se fosse um replay com pequenas variações. Carlos, como sempre, limitou-se a dar um educado bom dia no início e depois permaneceu em completo silêncio, provavelmente com o microfone mutado e a câmera desligada. Mais uma vez, por curiosidade, passei o mouse sobre o nome dele na lista de participantes, e ao surgir a janelinha de informações, lá estava, o e-mail corporativo da seguradora, com a mesma foto de sempre. Aquilo reacendeu ainda mais minha curiosidade e a sensação de que havia algo grande para ser descoberto. Eu cheguei em casa naquele dia com a cabeça fervendo e decidi investigar mais a fundo. Entrei no modo detetive. Liguei o notebook, abri o navegador e comecei a pesquisar o nome completo do Carlos, passando por buscadores, redes sociais e até fóruns antigos. Percebi que ele só publicava informações genéricas sobre trabalhar com tecnologia, sem citar a empresa ou o ramo específico. A busca não foi fácil. Passei quase uma hora usando filtros avançados e truques de pesquisa para tentar cruzar informações. Até que, em uma rede social onde o perfil aparecia com o primeiro nome, digamos, Carlos seguido das iniciais do sobrenome, encontrei centenas de fotos, viagens internacionais, ingressos de shows famosos, partidas de futebol em estádios lotados, e muitos registros de vida de luxo. O que realmente me deixou boquiaberto foi uma postagem feita no dia anterior, exatamente no horário em que estávamos naquela reunião com o Banco Europeu. Lá estava ele, taça de espumante na mão, relaxando em um iate cercado por dezenas de jovens em trajes de banho, sorrindo como se não tivesse nenhuma obrigação no mundo. Não tinha como ser outra pessoa, era o Carlos mesmo nas fotos. Aquilo acendeu um alerta enorme dentro de mim. Nas reuniões seguintes, comecei a observá-lo com um olhar muito mais atento e desconfiado. Todos os dias, no início, ele soltava o mesmo bom dia, alguns segundos após o começo da reunião, sempre com a mesma entonação, quase como se fosse uma gravação repetida. E quando alguém se dirigia a ele no chat, vinha sempre uma resposta genérica, sem qualquer detalhe que mostrasse envolvimento real com o assunto, o que só aumentava a minha suspeita de que ele estava ali mais para marcar presença do que para contribuir de fato. Eu comecei a perceber algo que, ao que tudo indicava, passava completamente despercebido por todos os outros. Essa constatação me deixava com uma sensação estranha, como se eu fosse o único assistindo a um truque que ninguém mais percebia. Carlos era apenas um entre mais de 20 membros da equipe,
o que facilitava para que suas atitudes se perdessem e escapassem de qualquer cobrança direta. Com o tempo, percebi que ele parecia ganhar cada vez mais confiança, agindo de forma ainda mais relaxada, como se tivesse certeza de que jamais seria descoberto. O tempo foi passando, e eu nunca cheguei a comentar com ninguém sobre o que tinha visto, as pesquisas que fiz ou minhas desconfianças. Afinal, no fim das contas, eu era apenas um estagiário, e qualquer comentário poderia soar como fofoca ou até mesmo como acusação sem provas. Internamente, no entanto, eu revivia as imagens e as coincidências quase todos os dias, como se estivesse juntando peças de um quebra-cabeça que ninguém mais estava enxergando. Foram mais 2 meses em que nada mudou. Carlos continuava dando o mesmo bom dia nas reuniões, sempre com o mesmo tom, respondendo de forma vaga quando questionado e mantendo aquela postura de quem estava sempre ocupado, mas nunca mostrava resultados concretos. Aos poucos, minha curiosidade foi dando lugar a um certo conformismo misturado com incredulidade, como se eu tivesse decidido apenas observar de longe, esperando para ver até onde aquilo iria. Até que, em um dia de trabalho presencial, quando o escritório estava mais vazio e o ritmo era mais calmo, perto do meio-dia combinamos um almoço informal em um sushi próximo à empresa. Desta vez, éramos apenas 6 pessoas, eu, a Cibele, o Renato e a Kátia, que gerencia o RH e é amiga de longa data da Cibele, além de 2 colegas de outro setor. O clima era descontraído, daqueles em que, entre um prato e outro, as conversas começam a fluir para assuntos que normalmente não aparecem nas reuniões formais, e no ar havia aquela sensação de que qualquer tema poderia surgir sem filtros. Enquanto falávamos sobre a vida, nossos hobbies e até trocávamos recomendações sobre outros restaurantes próximos dali, o assunto começou a tomar um rumo completamente inesperado. Matheus, que trabalha com a Kátia, encostou-se mais à mesa e, num tom quase conspiratório, comentou sobre um e-mail recebido do Banco Europeu naquela manhã. Segundo ele, o e-mail informava que um funcionário da nossa empresa estaria, simultaneamente, registrado e atuando em 6 empresas diferentes. Na hora, disfarcei minha reação e continuei comendo, mas fiquei em alerta, atento a cada palavra. Eles falavam de forma totalmente descontraída sobre o conteúdo do dossiê que veio anexado ao e-mail, um documento extenso, com mais de 80 páginas, repleto de informações minuciosas e fotos que identificavam um suposto funcionário nosso em diversas situações. A conversa foi ganhando mais detalhes, e Kátia repetiu várias vezes, quase em sussurro, que aquilo deveria ficar apenas entre nós. Ela explicou que esse empregado não só trabalhava no Banco Europeu como também em outras 4 empresas de setores completamente distintos. Matheus então acrescentou que o banco havia iniciado uma investigação interna cerca de 2 meses antes, motivada justamente após um funcionário nosso participando de uma reunião com eles. Por se tratar de um empregado remoto atuando num banco de grande relevância, eles decidiram contratar um detetive particular que, durante mais de 1 mês, acompanhou cada passo dele, desde o horário de expediente de mais atividades, registrando tudo com fotos, vídeos e anotações detalhadas que, segundo Matheus, eram suficientes para montar um roteiro completo da rotina dele. A Cibele, curiosa e visivelmente intrigada com a história, perguntou de forma direta se eles sabiam exatamente quem era o tal funcionário. Kátia olhou para mim por um breve instante, como se medisse as palavras antes de responder, e disse em tom baixo e firme: "É um que trabalha contigo." Mas continua agindo com naturalidade, porque tem todo um processo longo e delicado que precisa ser seguido antes de qualquer ação. Ela ainda reforçou que qualquer comentário precipitado poderia atrapalhar a investigação, deixando claro que a situação era mais séria do que parecia. Nós voltamos para a empresa e, cerca de 10 minutos depois, já estávamos conectados para a reunião da tarde. Eu procurava manter minha expressão neutra, como se nada de diferente tivesse acontecido no almoço, mas percebi que a Cibele, embora também se esforçasse para parecer natural, estava claramente mais atenta. Seus olhos percorriam cada rosto, cada reação e até o tom de voz dos colegas quando falavam. Ela parecia estar mapeando mentalmente as interações, como se tentasse encontrar pistas ou confirmar alguma suspeita que, agora, eu sabia que ela também carregava. E você, já presenciou algo tão absurdo assim no seu trabalho? Algum colega que tenha uma vida dupla, tripla ou até mesmo sextupla? Deixe nos comentários, quero muito saber se já viveu algo parecido e como lidou com isso. Atualização. Já se passaram 2 semanas desde o almoço e do meu primeiro post aqui,
E antes de mais nada quero agradecer muito a todos que comentaram, compartilharam experiências e até levantaram teorias sobre o que poderia acontecer. Confesso que, apesar de toda a movimentação nos bastidores, eu imaginava que a situação ainda fosse se arrastar por meses, mas tudo aconteceu muito mais rápido do que eu poderia prever. Na quarta-feira passada, logo no início da reunião matinal, percebi que algo estava diferente, a lista de participantes tinha um nome a menos. Foi impossível não notar, Carlos não estava lá, e pela primeira vez em muito tempo, o silêncio dele não ecoava na chamada. Poucos minutos depois, Cibele informou, de forma breve mas com um ar que denunciava que havia muito mais por trás, que ele havia saído da empresa. Não houve detalhes sobre as circunstâncias, não ficou claro se tinha sido uma demissão sumária ou se ele próprio havia pedido para sair, mas a notícia caiu como uma confirmação silenciosa de tudo o que eu vinha suspeitando. O fato é que ele não fazia mais parte do quadro funcional, e o clima na reunião mudou sutilmente, como se todos tivessem percebido a ausência, mas evitassem comentar. Eu sei que muitos de vocês já esperavam que isso acontecesse, porém o que veio depois superou minhas expectativas e pegou a todos, inclusive a mim, de surpresa. Na sexta tarde, Cibele me chamou para ir ao RH, e confesso que senti um frio na barriga instantâneo, imaginando 1000 cenários possíveis, desde algo relacionado ao episódio do Carlos até alguma questão burocrática que eu desconhecia. Descemos juntos 2 andares de escada, e cada passo parecia aumentar minha ansiedade, como se o ar fosse ficando mais pesado e o som dos nossos passos ecoasse nos corredores quase vazios. Eu senti o coração bater mais rápido, cada lance de escada parecia mais longo do que o anterior, e as conversas ao fundo, vindas de outras salas, soavam distantes, como se eu estivesse entrando lentamente em um momento decisivo que poderia mudar o rumo do meu estágio. Ao chegarmos, encontramos Kátia e Matheus já nos aguardando, sentados à mesa de reuniões do setor. O clima era sério, e Kátia iniciou a conversa dizendo que houve um incidente grave que havia levado ao desligamento de um funcionário, ressaltando que esse tipo de situação exige um acompanhamento atento de todos. Então, de forma inesperada, ela mudou o tom e explicou que, por outro lado, o RH vinha monitorando o meu desempenho desde o início do estágio e que estavam muito satisfeitos com meus resultados, minha postura e minha adaptação à equipe. Sem rodeios, veio a pergunta, se eu tinha interesse em ser efetivado. Na hora, fiquei surpreso, quase sem palavras, mas consegui responder que sim, mencionando que precisaria conciliar os horários com as aulas da faculdade. Para minha surpresa, Cibele manifestou apoio imediato, reforçando que isso não seria problema, e o RH informou que eu poderia manter a carga horária atual até a formatura. Mesmo com o salário proporcional às horas, o valor praticamente dobrou, o que para mim representou uma conquista enorme e um reconhecimento pelo esforço que eu vinha dedicando diariamente. Comentário do curador. Depois de tudo isso, é impossível não pensar em como certas situações no ambiente corporativo parecem roteiro de filme, mas são absolutamente reais. O caso do Carlos escancarou não apenas como alguém pode construir uma rotina quase invisível dentro de uma empresa, passando despercebido mesmo atuando em vários lugares ao mesmo tempo, mas também como metodologias excessivamente burocráticas e repletas de reuniões intermináveis acabam abrindo espaço para que isso aconteça. Quando a maior parte do tempo é consumida em atualizações superficiais e agendas duplicadas, cria-se um cenário perfeito para que pessoas que não produzem efetivamente se escondam atrás de aparências. Ao mesmo tempo, esses ambientes também têm o poder de destacar quem realmente trabalha. No caso do OP, manter a postura profissional, entregar resultados, e sobretudo, guardar para si o que havia descoberto, pode ter sido decisivo. Esse silêncio não foi omissão, mas sim discernimento, saber que falar antes da hora poderia comprometer investigações e até prejudicar sua própria imagem. Essa discrição, combinada ao bom desempenho, certamente transmitiu confiança para quem estava observando. No fim, o autor não apenas viu tudo se desenrolar diante dos seus olhos, como também protegeu um segredo que poderia ter gerado um alvoroço gigantesco. E esse cuidado coincidiu com uma oportunidade rara, ser efetivado e conquistar um emprego bem remunerado muito antes da formatura, um feito que muitos só alcançam anos depois. Se não tivesse prestado atenção aos detalhes, talvez nada disso viesse à tona, e se tivesse agido de forma precipitada, comentando com as pessoas erradas, talvez hoje não estivesse colhendo os frutos dessa conquista e sentindo a satisfação de ter dado um salto tão grande na carreira tão cedo. Obrigado por assistir até aqui.
Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.